Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, a palavra de hoje é exatamente Mateus, versículo 12. Mateus, capítulo 13, versículo 12, que diz o seguinte: porque aquele que tem, se dará, e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Amém, irmãos? Esta palavra é ainda a continuação da palavra do semeador, né? E de que Jesus está falando aqui nesse sentido, né? É porque o homem quando ele aceita Jesus, né? Ele aceita Jesus resolve todos os seus problemas, né? Sobretudo pela salvação da sua alma. Quando a gente aceitamos a Jesus, né? Nós entregamos a nossa vida a Cristo. Jesus é a coisa mais importante, o bem mais precioso que nós recebemos de Deus nas nossas vidas, né? É a salvação da nossa alma. É quando aceitamos Jesus, entregamos nossa vida a Ele e nós temos o perdão dos nossos pecados e temos a garantia da salvação da nossa alma, né? E com isto o Senhor nos capacita, né? Nos capacita como sementes benditas do Senhor, né? E aí o que é que o Senhor nos concede para que nós possamos trabalhar e fazer a obra de Deus, né? Então aí essa palavra diz, né? Então nós acabamos de ler a mensagem, o Senhor fala sobre o acrescentamento daquilo que nós temos, né? Que nós ganhamos para poder fazer a obra de Deus, né? E o Senhor nos capacita, irmãos, exatamente com dons espirituais, né? Ele nos acrescenta, né, aquilo que nós já temos com os dons espirituais, são ferramentas para que nós possamos trabalhar e ganhar almas para o reino de Deus, né? Então, quando a pessoa é esforçada, quando a pessoa quer, a pessoa deseja almeja no seu coração, o Senhor nos capacita no teu poder. Ele nos santifica na tua graça, Ele nos purifica no poder do teu sangue, e Ele nos dá ferramentas, né? Ele supre todas as nossas necessidades com as ferramentas que nós necessitamos para trabalhar, para fazer a obra de Deus, né? E é algo divino, maravilhoso, irmãos. Então, a primeira de todas elas é o dom da palavra da sabedoria, né? Esta palavra o dom, essa capacitação que o Senhor nos concede, né? O primeiro dom é o dom da palavra da sabedoria, né? E a outro, aí diz o seguinte, vamos começar aqui desde o começo, para que os irmãos possam entender, né? Acerca da diversidade de dons espirituais, que está em 1 Coríntios 12, diz o seguinte: acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que éreis gentios, levados aos ídolos mudos, conforme éreis guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria. E a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência. E a outro, pelo mesmo Espírito, a fé. E a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar. E a outro, a operação de maravilhas. E a outro, a profecia. E a outro, o dom de discernimento dos espíritos. E a outro, a variedade de línguas. E a outro, a interpretação das línguas. Mas um só é o mesmo Espírito que opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer,
né? Então, de acordo com a palavra de Deus, nós acabamos de ler aqui no versículo, no Mateus 13:12, né? O Senhor acrescenta os dons espirituais, né? Aquele homem de boa fé, de boa vontade, de boa mente, esforçado, aquele varão, aquela varoa esforçada que quer ganhar almas para o reino de Deus, né? Mas aqueles preguiçosos que não querem nem saber, quer ficar acomodado, quietinho, tranquilos, né? Então, eles não recebem, além de não receber dons espirituais para trabalhar, para ganhar alma para o reino de Deus, ele ainda perde o pouco que ele tem, que ele já nasceu com ele, com os dons que ele já tinha, né? Ele perde porque ele não quer colocar em prática, ele não quer trabalhar, ele não quer ganhar almas para o reino de Deus, né? Então, com isto, nos é acrescentado, né, esses dons maravilhosos, dons espirituais, que nos capacita de forma extraordinária para fazer a obra de Deus, né? Para que nós possamos orar. Tem uma pessoa endemoniada na comunidade e o diabo não sai por coisa nenhuma, por nada desta vida, né? Como o próprio Senhor Jesus disse, né? Quando o Senhor Jesus desceu do monte, né? E ali veio ao encontro dele o pai de um jovem endemoniado e dizia para ele: mestre, tem misericórdia de meu filho, eu trouxe ele aos seus discípulos e não puderam expulsá-los, né? E Jesus falou, ô geração incrédula e perversa, trazei-mo aqui. E trouxe o rapaz endemoniado a Jesus. Na mesma hora o Senhor repreendeu aquele demônio, o demônio saiu dele, o rapaz ficou curado na mesma hora, né? E em casa os apóstolos em particular chegou para Jesus e perguntou: mestre, por que não podemos nós expulsar os demônios, né? Aí Jesus respondeu para eles e disse: porque esta casta de demônios não sai com coisa alguma, a não ser com oração e jejum, né? E o homem e a mulher de Deus, que são homens de jejum e oração, né? Eles têm esse poder, né? O Senhor nos dá esse poder pela força do jejum e da oração, da leitura da palavra de Deus, pela nossa obediência, e Ele nos capacita com os dons espirituais. Eu disse dias desse atrás, diabo, demônios, eles não temem homem de cara feia, não temem homem bravo, mulher brava, eles não temem faca, revólver, fuzil, bomba atômica, nada. O diabo não teme nada, ele teme exclusivamente o Espírito Santo de Deus, né? E o Senhor nos capacita com essas ferramentas maravilhosas que está aqui para fazermos a obra de Deus, para cumprir o ID de Jesus, né? Para que a gente possa estar saindo, levando a palavra de Deus, a semente bendita do Senhor, né? Ajudando as pessoas a aliviar o sofrimento das pessoas através de jejum e oração, expulsando os demônios, curando as enfermidades, ajudando as pessoas a conseguir porta de emprego aberta, ajudando as pessoas a ter fé, ajudando as pessoas a ter esperança, através dos dons espirituais que o Senhor nos capacita, né? Então, aquele que tem, né, acrescentai ainda mais, aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado, né? E o Senhor nos acrescenta exatamente isso que eu já disse, vou tornar a repetir, porque é coisa linda demais, é maravilhoso, né? O primeiro dom que o Senhor nos capacita e nos dá, que o Senhor dá, o primeiro dom espiritual, né, que o homem necessita e precisa na sua vida, é o dom da palavra da sabedoria, né? Foi aquilo que Salomão pediu para Deus, né? E há outro, pelo mesmo Espírito, o dom da palavra da ciência, que é o conhecimento, né? E há outro, pelo mesmo Espírito, a fé, né? Porque sem fé é impossível agradar a Deus, né? A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se espera, né? E há outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, né? E há outro, pelo mesmo Espírito, o dom da operação de maravilhas. São os milagres de cura divina que acontecem na hora. Então, é a operação de maravilhas que o Espírito Santo opera através do servo do Senhor, né? E há outro, a profecia. E há outro, os dons de discernir os espíritos. E há outro, a variedade de línguas. E há outro, a interpretação das línguas. Mas um só é o mesmo Espírito operando todas essas coisas e repartindo particularmente a cada um como quer, né? O Senhor nos capacita de acordo com a necessidade da igreja, né? Esses dons todos espirituais o Senhor dá aos seus servos, às suas servas, né? Para trabalhar para Jesus, para cumprir o ID de Jesus. Quando Jesus
enviou os apóstolos e disse para eles: eis que eu vos envio como serpente no meio de lobos. Seja prudente como as serpentes e astuto, seja prudente como as pombas e astuto como as serpentes, né? E eis que vos dou o poder, né? Para expulsar os demônios, pisar serpentes e escorpiões, curar os enfermos, e se beber alguma coisa mortífera, nada lhes fará dano algum, né? Então, o Senhor nos capacita com esses dons todos e nos envia para que nós possamos fazer a obra de Deus, aliviar o sofrimento das pessoas e, principalmente, irmãos, levar as pessoas ao arrependimento pelo conhecimento da palavra de Deus, para que se arrependam dos seus pecados, que reconheçam que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus derramou o seu sangue na cruz do Calvário para a salvação dos nossos pecados, né? Para a redenção da nossa alma, para a salvação da nossa alma, para o reino de glória do Senhor no dia da tua vinda gloriosa, né? E com isso nós temos uma vida farta, uma vida abundante, né? Aqui nesta vida, uma vida de gozo, paz e alegria, de bênçãos, de prosperidade, paz na vida, no lar, na família, né? Os filhos abençoados, toda a família, os filhos trabalhando, estudando, né? Então, com isso, e nós vendo as boas coisas de Deus sendo realizadas na vida da nossa família, né, dos nossos filhos, né, filhos e filhas, netos e netas, genros e nós, o Senhor abençoa a todos abundantemente pela nossa dedicação na obra do Senhor. Amém, irmãos? Então, Deus abençoe os irmãos, ficam todos na paz do Senhor Jesus, né, e amanhã estaremos de volta com um novo vídeo em nome do Senhor Jesus. Amém?